A hematologia no Brasil nasceu no fim do século XIX. Em 1897, o médico paulista Miguel Pereira, formado no Rio de Janeiro, escreveu o livro Hematologia Tropical, que ganhou repercussão no mundo acadêmico e social brasileiro da época. Nessa obra, ele derruba o preconceito de que o brasileiro era lento no trabalho por causa de uma suposta anemia tropical e demonstra não haver diferenças sanguíneas entre o europeu e o brasileiro sadio. A primeira doença com repercussão hematológica reconhecida no Brasil foi a malária. Seu paciente mais ilustre, o imperador Dom Pedro II, adoeceu logo após a Guerra do Paraguai, em 1870. O diagnóstico foi clínico, pois a pesquisa de protozoários no sangue ainda não era usada na prática. Na história da hematologia brasileira, 3 nomes que chegaram a trabalhar juntos ganham destaque. Oswaldo Cruz foi o primeiro diretor do Instituto de Manguinhos, onde a hematologia passou a ser uma de suas principais atividades científicas. Nomeado diretor da Saúde Pública do Rio de Janeiro, enfrentou uma revolta popular, a revolta da vacina, em sua luta para erradicar a febre amarela. A dedicação à ciência fez de Oswaldo Cruz e do Instituto Manguinhos, depois batizado Instituto Oswaldo Cruz, o primeiro centro de pesquisa na história do Brasil, um marco da hematologia brasileira. A epidemia no Rio e a peste bubônica em Santos colocavam o Brasil entre os países mais inóspitos do mundo. Adolf Lutz também virou nome de instituto de pesquisa. Formou-se na Suíça e trabalhou nos Estados Unidos, Alemanha e França. Em 1892, foi convidado pelo governo de São Paulo para comandar o Instituto de Bacteriologia, que anos depois transformou-se em Instituto Adolf Lutz. Em 1897, o médico Vital Brasil foi convidado a ocupar um cargo no Instituto de Bacteriologia e ajudar Adolf Lutz a combater a peste bubônica, a dengue e a febre amarela em várias cidades brasileiras. Foi ele o fundador do Instituto Butantan, construído para o desenvolvimento de medicamentos. Em 1933, se inicia a hemoterapia no Brasil com a criação do Serviço de Transfusão do Rio de Janeiro, seguido de outros na Bahia, Minas Gerais e Pernambuco em 1937. O primeiro banco de sangue do Brasil foi instalado no Rio de Janeiro em 1941. No ano seguinte, surgem os da Santa Casa de Porto Alegre e do Pronto Socorro do Recife. Em 1943, foi criado o Banco de Sangue do Hospital das Clínicas de São Paulo. Em 1949, nasce a Associação de Doadores Voluntários de Sangue. Um ano mais tarde, surge a Sociedade Brasileira de Hematologia e Hemoterapia e uma lei federal normatiza e disciplina a doação de sangue. Nesta época, o sangue era comprado e a estrutura dos serviços era frágil, com recursos humanos sem qualificação técnica, sem investimento e sem a devida fiscalização governamental. Na década de 60, foi instituída a Comissão Nacional de Hemoterapia para incentivar a doação voluntária e disciplinar a atividade hemoterápica. Em 1977, foi inaugurado o primeiro hemocentro brasileiro, o Hemocentro de Pernambuco. A partir de 1980, começou a ser estruturado o Sistema Nacional de Hemoterapia para a criação de uma rede de hemocentros e incentivar a doação voluntária. Nessa época, técnicos dos hemocentros foram enviados para treinamento na França. Havia surgido então a AIDS, e o grande número de contaminações por HIV em transfusões provocou um forte movimento da sociedade exigindo mudanças. A partir desse momento, surgem vários planos e programas para aprimorar os serviços de hemoterapia.
Em 2001, foi aprovada a chamada Lei Betinho, que estabeleceu a Política Nacional de Sangue, Componentes e Derivados e vetou definitivamente a doação gratificada e a comercialização do sangue. Em 2004, foi criada a Coordenação Geral de Sangue e Hemoderivados e vários programas de melhorias foram implementados, dentre eles o de investimentos no Sistema de Informação, programas de avaliação externa da qualidade em sorologia e imunohematologia e o Programa Nacional de Qualificação dos Serviços de Hemoterapia.